Muito bem, irmãos e irmãs, convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Então, abra aí no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Do 1 ao 12, tá? Todo mundo encontrou? Então assim diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Assim começa o Evangelho. O Evangelho de João, se você observou bem, começa com a mesma expressão do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Como é que começa Gênesis? No princípio. No princípio. E aqui temos o que? O início do Evangelho de João, a mesma expressão. No princípio. E do que fala Gênesis? Da criação, do princípio ou da gênese de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui, veja, não é à toa que João está usando a mesma expressão para falar que no princípio, no mesmo princípio, onde estava lá Deus, no Gênesis criando o céu e a terra, nesse mesmo princípio, ele diz, no princípio era o Verbo, o Logos de Deus, Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado. Ele estava com Deus no princípio. Ele nunca foi criado. Ele é o Criador. É o Filho que estava junto com o Pai, participando ativamente da criação. No princípio era Jesus. Já era Jesus. Não já era nesse jeito que a gente fala, já era, né? É que ele já existia, ele é pré-existente, ele é antes de tudo, estava com Deus. Houve uma época em que só Deus existia, e nessa época Jesus estava com o Pai, e lá também estava o Espírito Santo. Eram três pessoas numa única divindade, da mesma essência, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de modo que em Deus sempre houve o amor, de modo que Deus sempre foi autossuficiente, até nisto, até no amor, porque havia comunhão, havia relacionamento, havia plenitude, havia unidade, havia entendimento, havia acordo, havia amor. Em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita harmonia. Um mistério tão grande para nós, que sabemos que existe um único Deus. Mas sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles não são três deuses diferentes, são um único Deus. A unidade, o amor, a comunhão. Quando Deus cria qualquer coisa, Ele não criou por necessidade, não criou por uma carência, porque Deus já vivia em plenitude
plenitude, em amor, em gozo. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de ninguém. Então por que Ele criou? Porque Ele é generoso. A maior expressão que temos, a melhor definição para Deus é amor. Cantamos tanto hoje sobre o amor de Deus. Falamos sobre o amor de Deus através da celebração da ceia. O amor de Deus é a sua tônica, a essência maior do seu caráter. Deus é amor. Deus é amor. Ele ama. E porque Ele é amor, Ele é generoso. E na sua generosidade, quis Ele compartilhar de si mesmo, compartilhar da sua comunhão. E Ele começou a criar todo o universo. E lá estava Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E sabemos lá em Gênesis que tudo que Deus criou é bom. A cada etapa da criação concluía Deus. Tudo o que Ele contemplava da sua criação tinha sido feito de maneira perfeita, de maneira plena, sem nenhum defeito, sem tirar nem pôr. Assim foi a criação de Deus. Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor de qualquer doença. Deus não é o autor da guerra, da inimizade, dos conflitos. Deus é o autor da beleza. Deus é o autor da vida e não da morte. Deus é o autor de tudo que há de bom e perfeito. Mas quando a gente entra aqui e vê esse evangelho, a gente logo observa que este autor da vida veio ao mundo. O Verbo se fez carne. O Verbo veio, desceu para estar conosco. E o que é que Ele encontrou? Trevas. E aí vem a pergunta, se Deus tudo que fez bem feito, de onde veio o mal? Porque quando eu falo que Ele encontrou trevas, não quer dizer que estava de noite quando Ele chegou. Eu acho que o Natal era de noite mesmo, né? Mas tinha estrela, né? Tinha lua, não é assim, trevas plena. Não é dessa escuridão que estamos falando da escuridão da alma, a escuridão da história, da vergonha da humanidade, das coisas fora de lugar, das coisas fora de ordem. O mundo que rejeita o próprio Cristo. Porque quando você lê, você veja assim, e a luz resplandece, versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele até veio para os que eram seus, o seu povo, e o seu povo não o recebeu. Jesus nasceu como judeu, cumprindo promessas do povo judeu, de profetas judeus, a respeito do Messias que viria, e ele foi rejeitado. Falamos hoje da cruz, foi o lugar onde colocaram Jesus. O final da história, digamos, de Jesus em vida, até a sua morte, é um final trágico, de um mundo que o rejeitou. E a gente então se pergunta, é claro que a gente sabe que ele ressuscitou e a história não terminou por aí, mas a gente se pergunta, se Deus é bom e tudo que fez com amor, tudo que Deus fez com bondade, de onde é que veio essa história do mal? Por que é que as coisas ficaram do jeito que ficaram? Por que é que tivemos tanta desordem, tanta coisa fora de lugar, tanta maldade, tanta perversidade, não apenas em quantidade, também como em intensidade? É o que a gente vê. O mal se alastrando por toda a terra, por todo o mundo, alcançando todas as casas, alcançando todas as famílias, promovendo desastres, promovendo ódio, promovendo guerras, todo tipo de conflito, todo tipo de separação, todo tipo de esquisitice. Aonde? Tanta treva. Se Deus é todo poderoso e bom, por que existe o mal no mundo? Você já se fez essa pergunta? Se Deus é todo poderoso e Ele é bom, e se tudo que Ele fez é bom, então como é que se explica o mal no mundo? Essa pergunta, tem copinhos da ceia aqui depois. Quase que foram para o chão.
Essa pergunta, um arminiano tem uma boa resposta para ela. O que era? É quem nasceu na Armênia? Arminiano? Não. Quem nasceu na Armênia é armênio, né? É que existem entre os cristãos dois grupos bem fortes e bem claros. Uns que acreditam que Deus predeterminou todas as coisas que existem, predeterminou tudo, inclusive a queda, inclusive o mal, inclusive a desordem. E um outro grupo que discorda e que diz que Deus, tudo que fez, fez bem. Só que Deus concedeu, quis conceder, e aí é que se enquadra esse grupo dos arminianos e os calvinistas, os que acreditam em predestinação determinista de um Deus controlador, exaustivo, manipulador, que orquestra todas as coisas, que é responsável no final das contas por tudo que acontece. Não havendo nada que não tivesse prescrito por Ele mesmo. De uma maneira primária, Deus seria a causa de todas as coisas. Quem disse isso é Calvino. Que Deus é a causa primária de tudo que há. Da guerra, da morte, da pessoa que vai queimar no inferno. Isso entra em choque com a visão arminiana que crê que Deus é amor e que tudo que Deus fez é bom e que Deus não faz nada e nada que Ele tenha feito Ele odeia. Então Deus nunca poderia ter criado um ser para odiá-lo. Todo o propósito de Deus é bom. Tudo que Deus fez, fez bem e com amor. E eu quero então explicar do ponto de vista arminiano essa questão. Essa questão que não seria bem explicada, que jamais será bem explicada do ponto de vista calvinista, que é determinista. Por quê? Qual seria a resposta? Ah, não, deve ter um propósito que a gente ainda não compreendeu bem. Tudo no final das contas vai contribuir para a glória de Deus. Mas, vem, acompanha aqui o meu raciocínio. Vem comigo. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. E que tudo que Deus criou é bom. Porque Deus é amor. Perceba que ao criar seres humanos, Deus poderia ter criado seres humanos autômatos, robozinhos, para cumprir seus desígnios. E tudo funcionaria perfeitamente. Anjos autômatos. Anjos robotizados, cada anjo com um chip na cabeça para funcionar assim e assado. Cada ser humano autômato, cada ser humano robotizado, para funcionar aos comandos de Deus, para cumprir um papel pré-escrito por Deus. Se fosse este o caso, tudo na história funcionaria de acordo com os ditames de Deus, com os propósitos de Deus. Eu entendo que, sendo Deus bom, a consequência natural disso seria que tudo também funcionaria belo, harmonioso e perfeitamente. Está entendendo? Porque Ele é bom. Mas Deus optou, principalmente por perceber, por buscar. Veja que Deus está buscando algumas coisas, ainda que Ele não tenha necessidade. Mas por generosidade, Deus está querendo compartilhar de si com seres que Ele escolheu criar a sua imagem e a sua semelhança. Veja que quando diz a Bíblia que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, isso mostra que nós, seres humanos, fomos criados de maneira distinta de todo o restante da criação. Com potencial para Deus extraordinário, com potencial para o relacionamento, com potencial para dialogar com Deus, para interagir. E
Deus escolheu criar seres à sua imagem e semelhança e concedeu a eles poderes. Poderes extraordinários como a inteligência. Poderes extraordinários como personalidade. Poderes extraordinários como uma alma humana, como um espírito humano, com capacidade de relacionamento vivo, verdadeiro, não robotizado, não como um ator que representa um papel pré-escrito. Não, alguma coisa viva, muito intensa. É claro que concedeu a eles também liberdade, porque se Deus está criando seres para com eles repartir, interagir, relacionar-se, amar e ser amado, Ele precisa conceder liberdade. Ele precisa dar a esses seres liberdade, porque não existe relacionamento digno, não existe relacionamento verdadeiro, não existe sem liberdade. Sem liberdade, todas as expressões de amor do ser humano seriam artificiais, concorda? Artificiais. Veja que Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está buscando alguma coisa real. Ele pede que nós o amemos sobre todas as coisas. E permite que exista uma série de coisas para serem amadas em competição com Ele. Deus permite rivais. Deus permite outros deuses. Deus, em outras palavras, não apenas nos deu a liberdade, como também nos deu espaço para o exercício da nossa própria liberdade. Outra coisa que Deus poderia ter feito, observa bem, eu concedo liberdade, mas uma liberdade condicional, aonde Ele fica de marcação cerrada, 24 horas com um anjo tipo cão de guarda sobre nós. Bem ameaçador. Eu diria para vocês, qual de nós pularia fora? Está entendendo? A gente acabaria também cumprindo o seu desígnio e a sua vontade, fazendo o seu querer apenas por coerção, apenas por uma pressão extraordinária, por um poder sobre nossas cabeças muito maior do que nós, e que a gente não teria como resistir. Agora vem aqui comigo, porque Cristo está aqui, o Filho de Deus, o Criador de tudo, veio a esse mundo como uma luz que se manifesta no meio das trevas, e o mundo em trevas não compreendeu, não aceitou. Ele veio para o seu próprio povo, e o que nós lemos? O seu próprio povo não o recebeu. Mas como assim? Trata-se de Deus. Como é que você não recebe a Deus? Porque Deus manifestou-se de uma maneira resistível, não irresistível. Está entendendo? Se Deus quisesse nos converter a todos, o mundo inteiro hoje, até o Lula, não estou dizendo que ele não seja convertido, isso é com Deus, né? Estou só brincando. Pensa em todo mundo, os ateus, o mais ferrenho ateu do mundo. Você acha que Deus teria alguma dificuldade para converter alguém? O que você acha? Ele teria alguma dificuldade de converter alguém? Um dedo, um toque, e acabou. E a pessoa já está de joelho. Uma manifestação dele, do jeito que ele é, mais ou menos uma sombra de Deus, já faria um estardalhaço. Repare que não foi esse o método que Jesus escolheu, que Deus escolheu. Porque ao conceder espaço para o exercício de nossas liberdades, concedeu-nos uma certa, digamos assim, comodidade. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, parece que Deus não estava tão presente assim, não é? Lembra bem?
Quando Adão e Eva pecam, quem está presente? A serpente. O rival, o adversário, o inimigo, o outro. Onde é que está Deus? Propositalmente afastou-se e deixou Adão e Eva mais à vontade. Nenhum anjo na marcação cerrada. Você bota lá, o Neymar vai jogar, os caras botam uns 2 em cima, marcação cerrada, para não deixar jogar, né? Mas Deus dá liberdade para o menino. Dá liberdade para Adão, dá liberdade para Eva. Quando eles pecaram, é que Deus se apresenta. Lembra disso? Que Deus vem conversar com eles. É muito interessante você observar isso. E aí eles estão todos meio sem jeito. O que isso ensina para nós? Ensina que o mal existe no mundo como consequência de uma coisa boa que Deus fez. Que coisa boa foi essa que Deus fez e que gerou o mal? Seres humanos criados à sua imagem e à sua semelhança. Você não acha que isso é uma coisa boa? Ou você preferia ser uma boneca que repete frases bonitas? Eu não vou falar que eu falei isso para os homens, né? Mas para os homens é um robozinho, né? Deus fez tudo perfeito, seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança, inteligentes, poderosos, criativos, geniais em muitos sentidos, e com livre arbítrio. Isso é bom. Isso é bom porque agora temos potencial para nos relacionarmos com Deus, para recebermos o seu amor e para amarmos de volta e para amarmos uns aos outros. Mas só que quem é livre para amar, não pode ser só livre para amar. Eu gostei muito de uma garota uns tempos atrás. Ela está aqui. Ah, como eu gostava dela. Mas ela não gostava de mim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou amarrar ela? Eu vou bater nela para ela gostar de mim? E se eu desse choque nela para ela dizer que me ama? Eu me sentiria muito lisonjeado com esse amor? No final das contas? Se eu a torturasse para que ela pudesse expressar o seu amor? Se eu a escravizasse, amarrasse a mim? O que vocês acham desse relacionamento? Coisa de doido, não é? Coisa de maluco. Perceba que Deus, ao criar seres humanos livres, e amando esses seres humanos e dando para eles tudo de bom, Ele concedeu para eles espaço. Espaço para ir embora. Espaço para odiar. Espaço para matar. Porque ninguém pode ser livre só numa direção. Liberdade já implica a outra, o oposto, o contrário. Uma vez ela me deu um fora. A gente já estava namorando. Depois eu tive que conquistar, né? Não amarrei nada. Aquele negócio é só passou pela cabeça, mas falei assim, eu acho que não vai dar certo. Esse negócio da coerção não vai dar certo. Aí a gente começou a namorar, mas éramos jovens, 16 anos. Aí ela me deu um fora. Eu acho que ela estava interessada em outro rapaz na época. É verdade. Está filmado aí, ó. Ela pensou no outro. E aí eu pensei nela e falei assim, puxa, isso dói, porque eu gosto tanto dela, né? Mas sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não vou amarrar essa menina comigo. Eu vou dizer que eu a amo, eu vou mostrar o meu amor, mas ela é livre para amar quem ela quiser. E se ela não me quiser, eu vou ter que arcar com as consequências. O que eu não quero é uma Cristina amarrada a mim,
força. Lembra quando o filho pródigo, e ainda bem que ela voltou. Tem uma frase que diz assim: eu amo a liberdade e concedo liberdade a tudo que amo. Se for embora, bom, de fato nunca foi meu de verdade. Se retornar, aí é outra história, não é não? É outra história. Se está comigo porque quer. Esse negócio de... Gente, olha quanta barbaridade acontece. Me abandonou, me traiu, me que não sei o que e tal, os caras estão matando. Principalmente homem, né? Praticando violência contra as mulheres. Aquele machismo, aquele autoritarismo, aquela coisa doentia, monstruosa. Isso é um demônio na alma dessa criatura. Eu não pode botar, quando eu falo demônio, a pessoa se autodemonizou, a gente não pode nem colocar a culpa no demônio, não. Eu falo que a pessoa se transforma no demônio, se transforma num capeta, se deixa, se abre para o mal, por livre, espontânea vontade, pelo exercício do seu livre arbítrio, se expõe a essa tragédia, e aí violência, ódio, vingança. Que é isso, gente? Onde a gente vai parar assim? Mas eu lembro da história do filho pródigo. E acho tão lindo que o pai que amava tanto aquele filho, o filho chega com a maior cara de pau e fala assim: pai, eu quero é só a herança. Eu quero é só o que o senhor tem. Eu só estou interessado nas coisas que o senhor tem. E eu quero essas coisas para viver bem longe do senhor. Eu quero puxar o carro. Foi isso que ele fez? Foi. O que o pai fez? Concedeu a herança. Porque o pai podia ter sido marrento também, falar assim: o quê? Então vai sozinho, sem dinheiro, sem nada. Já que é para fazer essa bobagem. Não, veja que isso tem a ver, isso simboliza que nós recebemos de Deus vida, capacidade, inteligência, uma herança. E o filho pródigo representa cada indivíduo que um dia foi criado por Deus. E nesse sentido, faz parte desse amor de Deus. É objeto desse amor de Deus. Recebeu a herança, mas recebeu a liberdade, a autorização. Inclusive, como que ele era muito jovem, lembra disso? Ele recebe... Eu lembro que a Cristina, para casar comigo, ainda era jovem, precisou que o pai assinasse, não é? Eu não sei como é que é o nome disso. Bem, você está entendendo, né? Como é que vocês... Emancipação! Falou tudo agora. Deus concedeu a emancipação para aquele garoto. Seguir o seu destino. Seguir a sua sina. Seguir a sua cabeça. Deus não traçou o destino. Se o pai pudesse e quisesse traçar um destino diferente para ele. Mas não foi isso que o pai fez, ainda que tivesse poder para, como ele era menor ainda, para segurá-lo, mas ele não fez, concedeu liberdade, porque o pai não quer absolutamente filhos contrariados dentro de casa. E o coração do pai estava sempre aberto, sempre pulsando. É o coração de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro, cada indivíduo, toda a humanidade, de tal maneira que deu o seu filho. Deu o seu filho, mas não para o filho vir aqui e fazer conversões, as chicotadas. O filho veio ao contrário, receber chicotada. O filho não vem para nos vencer, para dobrar a nossa vontade, para curvar a nossa vontade, para vergar a nossa vontade. Olha o que o texto diz. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para os que eram os seus e os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí você vai para João capítulo 3. Só vira uma página aí, duas. Você chega lá e diz lá, versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Perceba que mais uma vez trata do tema da luz se manifestando e vindo ao mundo, mas vindo ao mundo de uma maneira irresistível. A luz veio ao mundo para tirar as pessoas das trevas. A luz veio ao mundo para curar as trevas das pessoas. A luz é suficiente para iluminar toda a humanidade. Ela se manifesta ao mundo como um todo. Mas as pessoas têm ainda a opção de amarem mais as trevas do que a luz. As pessoas continuam tendo a opção de se esconderem nas suas cavernas, se assim o preferirem. Olha que coisa. Veja que quando Jesus entra como rei em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho. Mas ele é o rei, por que não vem com um exército poderoso para subjugar seus inimigos? Porque ele escolheu conquistar-nos através da cruz. Ele escolheu conquistar-nos através de atrair-nos. Assim como um namorado digno deve fazer com a namorada. Assim como uma namorada digna deve fazer com alguém que pretende namorar. Conquistar de maneira digna, e não obrigar, e não coagir, e não forçar a barra, e não criar toda uma série de circunstâncias, de armadilhas até. É o respeito que Deus tem pelo ser humano, que Ele mesmo criou assim, a sua imagem, a sua semelhança, concedendo a eles liberdade. Então, a luz se manifestou ao mundo, mas o mundo não compreendeu. Manifestou-se, e a condenação é essa, que a luz vem, mas tem gente que não quer saber da luz. Cristo morreu por todo mundo. A gente citava até um versículo na hora da ceia. Ele é a propiciação, Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. A ideia de propiciação, ele fez uma obra expiatória. Ele fez uma obra de salvação para cobrir os pecados da gente e do mundo inteirinho. Só que isso é como uma luz, uma graça que se manifesta para abraçar todo mundo. É um presente de Deus para toda a humanidade, mas não é um presente que vai se estabelecer de modo coercivo, impositório. Ou seja, as portas da casa paterna estão totalmente abertas. O pai está totalmente de braços abertos, oferecendo boas-vindas, abraçando um filho pecador, um filho que o que fez foi destruir toda a sua herança. Voltando as costas para o pai, só aprontou bobagem, mas agora é acolhido, tem a abertura, e os braços do pai estão abertos para todos os filhos pródigos que existem no mundo. É o amor de Deus, é a luz de Deus para toda a humanidade. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Mas ele não vai salvar o perdido a contragosto do próprio perdido. Ele não vai violentar o livre-arbítrio de quem quer que seja. Ele vai amar, ele vai abrir o seu coração de amor. E nós cantamos hoje, vê se coloca aí, Douglas, na tela, aquele hino do que cantamos hoje, né? E tem, eu acho que é a segunda estrofe, que fala, vamos ver, vai chegar, que fala, afável, humilde e muito manso, esse mesmo, afável a porta do meu coração. Você reparou nessa letra? É Deus, é Jesus. Afável, é boa essa palavra, não é? Afável. A porta do meu coração, humilde, assim como entrou em Jerusalém, humilde, manso, num jumentinho, humilde e muito manso, aguardou a admissão. Você lembra esse texto aqui, esse hino? Está inspirado em Apocalipse capítulo 2. Não, capítulo 3. Que fala, Jesus falando assim, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e usar o seu livre-arbítrio para abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. O propósito de Deus é a salvação de todos os homens. Cristo morreu para salvar todos os homens. Deus é verdadeiramente amor. Não criou ninguém para destruição. Não criou ninguém para condenação. Não criou ninguém para danação. Tudo que Deus criou, Ele amou. E tudo que Ele fez, fez perfeito. Mas ao fazer seres humanos perfeitos com livre-arbítrio, esses seres humanos tiveram espaço para o exercício desse livre-arbítrio, e a partir daí surge o mal. O mal como um apêndice, como um acréscimo, como uma decorrência da desobediência, do mau uso da liberdade humana, e que Deus permite que siga existindo por um tempo, enquanto Deus busca verdadeiros adoradores, quando Deus busca pessoas que realmente o amem de fato e de verdade. Ele vem para salvar, Ele vem para curar, Ele vem para remediar, mas esta cura não será impositiva. Esta cura é o tipo da vacina que não vai ser obrigatória. É cura, essa vacina que Cristo proporciona para o problema do pecado, ela não é compulsória. É uma oferta abundante para todos nós, para quem quiser. É a luz de Deus, mas é resistível. E por isso você vai ler lá em Atos capítulo 7, versículo 51, no sermão, no discurso, último discurso de Estevão antes de morrer, que está ali registrado. É Atos 7, 51. Ele vai dizer assim, a respeito do povo, desse povo que é seu compatriota, que é seu conterrâneo, povo do qual ele também faz parte, povo que tinha as escrituras, povo que tinha as promessas. Ele vai dizer assim: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então é possível resistir ao Espírito Santo? Sim, veja o texto que lemos hoje, João 1, 12 diz, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, está lá, João 1, 11. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E o povo, esse povo, Estevão diz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Ninguém aqui vai se converter, ou já se converteu, sem o auxílio do Espírito Santo. Depois da queda, a gente ficou morto nos nossos delitos e pecados. Estávamos em frangalhos. Mas Deus, por sua graça, envia a luz para o mundo inteiro. E essa luz vem através da pregação do Evangelho, do conhecimento da verdade, de uma palavra. E o Espírito Santo trabalha no nosso coração. E o Espírito Santo, como ouvimos da boca de Jesus, ele trabalha para nos convencer do pecado. Ele trabalha para nos convencer da condenação, do juízo. Ele trabalha para nos convencer, mas não de modo coercivo. É uma voz, é uma ação do Espírito que pode ser resistida, e que o povo daquela época, na sua grande maioria, resistiu. Hoje você está ouvindo uma pregação, e certamente numa igreja onde houve cânticos, onde houve a leitura da palavra de Deus, onde houve muitas manifestações da graça divina, muita luz, de repente nesse ambiente, cada um de nós ainda é senhor do nosso próprio destino, só porque Deus permite que sejamos. Ele estende os braços, mas espera que o filho volte por si mesmo. Ele manifesta o seu amor, ele dá o toque do Espírito, porque se aquele filho caiu em si lá, foi por um toque do Espírito Santo. É o Espírito Santo trabalhando na nossa alma. Quantas vezes o Espírito não nos fala, e de repente a gente se fecha para Ele. Eis que estou à porta e bato. De maneira afável, de maneira meiga, mansa, de maneira humilde, como entrou em Jerusalém, como ele entra nesse mundo como luz, e que de repente não é compreendida,
não é um tipo de luz que sufoca o nosso livre-arbítrio, que se impõe sobre nós, sob o peso da sua força. É uma luz benigna, é uma luz maravilhosa, é uma luz meiga. Sabe o que disse Jesus? Ainda aqui no livro de João, ele diz assim: quando o Filho do Homem for levantado, ele diz, atrairei muitos a mim. Ele falava de si mesmo, e ele estava falando da cruz. Quando Jesus foi levantado na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Ali ele mostrou o justo Filho de Deus sacrificando-se para te salvar, para salvar você. É este o sinal de Deus. É esta grande força de persuasão divina. Maior força que essa não haverá. Ela pode ser resistida. Pensa bem. Tem você feito um bom uso do seu livre-arbítrio? Tem você acolhido a luz de Deus? Tem você abraçado a Cristo e a sua palavra? Porque cantamos hoje muito sobre o amor de Deus. E a pergunta é, e nós o amamos? Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se vocês ouvem estas coisas, bem-aventurados vocês são, se vocês a praticam. E esta prática Deus espera que aconteça de modo espontâneo em nós. Há muitos concorrentes, há muitos deuses, há muitas vozes, há muita coisa apelando para os nossos instintos mais primitivos, apelando a muitos rivais. Como na época que eu conheci a Cristina, tinha gente afim dela. E se não tivesse, eu ia ficar preocupado. Talvez eu não tivesse tão bom gosto assim, não é? Tem que ter. E eu nunca amaldiçoei os que gostaram da Cristina. Eu acho que eles tinham bom gosto mesmo. Deus está permitindo que nós tenhamos inúmeras oportunidades, inúmeras opções, para que a nossa escolha seja verdadeira. E Ele não nos deixa só, Ele nos impulsiona, dá o toque do Espírito. O Espírito fala com você inúmeras vezes, mesmo antes de vir aqui, em tantas ocasiões. É o Espírito, é a voz de Deus te atraindo, é a mensagem da cruz, é o Cristo que tudo fez por você, mas quer que você, por livre e espontânea vontade, seja amigo dEle, queira e prefira Ele do que todos os deuses, que o ame acima de todas as coisas. Veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas houve quem o recebesse. Houve, mesmo no meio do seu povo, um tal de Pedro, um tal de João que escreveu esse evangelho. A tantos quantos o receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem esse poder, porque Deus está te dando o poder de ser amigo de Deus, o poder de ser recebido nessa luz, abraçado nessa luz. Esse é um convite, esse é algo como que um abraço de Deus extensivo a toda a humanidade. O sangue de Jesus, suficiente para perdoar-nos a todos, mas será eficiente apenas para os que receberem. A tantos quantos o receberem pela fé, receberem a cruz, receberem a mensagem, valorizarem, se apegarem, Deus seja louvado. Amém? Coloquemos-nos em pé, convido os pastores à frente e com a incumbência de interceder por todos os que nesta noite carecem de uma oração em especial.